Amigos, fiz com Abel Carlos da Silva Braga uma entrevista longa, de 40, 50 minutos de duração, e o convite para você assistir no @canal do REC. Vai ali, inscreva-se, deixa um like, ativa as notificações e acompanha na íntegra a entrevista com Abel Carlos da Silva Braga. É claro que depois aí nosso Juan, que faz os recortes, vai colocar também todas as perguntas em separado. Mas ali na íntegra, @canal do REC, @canal do REC. Vai ali, inscreva-se, deixa um like, ativa as notificações, exclusiva do Abel Carlos da Silva Braga. Elogios a Pesolano em profusão. Cara profissional, chega às 6h30 da manhã, num trabalho que vai começar só às 10. Cara que gosta do que faz, gosta de estar no Internacional. E uma boa notícia, hein? Boa notícia. Não sei se vai se confirmar ou não. Pelo menos é uma coisa embrionária que dá um alento até para o torcedor colorado, que ele não estaria muito propenso a aceitar o convite da seleção uruguaia. Tá ligado? Jura? Jura? Sério? Porque tem um jogo a cada 2 meses e ele gosta do dia a dia e ele entende que de repente não fosse a melhor hora, segundo palavras do Abel Carlos da Silva Braga. E um acordo que ele fez com o Pesolano de o Pesolano comunicar para ele por primeiro se houver a possibilidade de ir treinar a seleção uruguaia pós-Copa do Mundo, que seria um pepinão para o Internacional. Alan Patrick, profissional, está há muito tempo no Internacional, não reclamou da reserva, que o Pesolano entendeu que era o melhor momento de retirá-lo, e outra, que o Pesolano aceita sim a contribuição do Abel Braga, que muitas vezes pergunta sobre coisas do futebol e que ele mesmo, quando sente que alguma coisa não está funcionando, ele interfere. E até disse mais, senão não teria por que ele estar ali. Então aquela história de que ninguém entra no vestiário com os técnicos estrangeiros, pelo menos com o Pesolano, segundo palavras públicas do Abel Braga, isso não existe. Política, ele espera que não entre no vestiário, que algumas coisas já foram especuladas, que o Fabinho não iria permanecer se A ou B ganhasse, que haveria uma possibilidade de troca de técnico, se especulou, e ele acha que isso não é bom e que vai tentar bloquear o máximo que pode para que não entre no vestiário. Muricy Ramalho fez uma saudação para ele, Luiz Carlos Vinck também fez, e aí eu fiz a comparação do Vinck com o Bernabé, um cara irrequieto, só que o Vinck com posição, lateral direito, o Bernabé anda por todo o campo, e ele concordou, o Abel, que era um cara que entendia muito taticamente o jogo e muito facilmente o que era determinado. CT da base, CT do Internacional e a base. A base ele disse que já mudou, que ele gostou do que viu, né, que gostou do Benjamin, também perguntei sobre o Benjamin desde o primeiro treino, tanto que o levou já no jogo contra o São Paulo, e que a base vai melhorar e eles vão continuar mexendo, e o CT vai sair a muitas mãos. E disse mais, além de Sobis, Tinga, Dunga, também há um engajamento agora do Tafarel, que vai ser levado lá no CT do Internacional. Então há essa tentativa de aproximação dos ídolos, dos jogadores que fizeram a diferença no passado. Sobre Rocher, voltou a exaltar o profissionalismo, disse que o Rocher já fez um procedimento que deixa ele em boas condições de poder retornar já contra o Vitória ou, na pior das hipóteses, contra o Bragantino. E disse com toda a clareza que ele vai jogar o Mundial. Abel deu uma entrevista completa e você assiste no @canal do REC. O Grêmio joga daqui a pouco com Bright White no comando de ataque e ainda com a dupla dos dois, o Lopes, né, e o Noriega na meia cancha, com a volta do Gabriel Beck, na frente o namorado Amuso e o Bright White. Aquilo que nós debatíamos hoje
lá da Grenal, que o Bright White ajuda mais na recomposição, ajuda mais no preenchimento da meia cancha, porque o Carlos Vinícius é um bom finalizador, um bom matador. Parece que chegou lá com força no Grêmio. Não a nossa sugestão, mas também a nossa análise. Você não mora não, velho. Agora passar a minha vida mostrando demais. É o que se tem. O Grêmio tá tudo posto. Tem que ganhar as duas. Ganhar hoje e ganhar do Torque. Então não dá para bobeira. Não pode ter bobeira. E esse time do Palestino é o 9º no Campeonato Chileno e não fez nenhum gol ainda na Sul-Americana. Não é contra o Grêmio que eles vão aprontar, né? Com certeza. E depois tem que encarar o Santos bem e encarar o Corinthians. Mas, ganhando as duas da Sul-Americana e ganhando do Santos, o Grêmio termina o pré-copa classificado na Sul-Americana, já na segunda fase, e pode até pensar em título, por que não? Essa competição sempre está aí aberto para qualquer possibilidade. E, ganhando do Santos, é certo que não ficará na zona durante o Mundial. Então, oremos para que tudo continue melhorando, ou que comece a melhorar. Amigos, sem ser brilhante, o Grêmio conseguiu o resultado que precisava contra o Palestino, o da vitória. Ganhou o jogo, não importa saldo, não importa confronto direto, agora é ponto. O Grêmio tem 10 e o Torque tem 12. O Grêmio precisa ganhar o jogo e vai ter que jogar mais do que jogou hoje. Tem uma coisa meio acidentada no Grêmio chamada meia cancha, que onde sempre se convencionou que é ali que se ganha o jogo. Léo Pérez e Nardoni, ou Léo Pérez e Noriega, melhor dizendo, não está funcionando. E aí na coletiva, o técnico português chegou a dizer que pode ser Nardoni e Arthur, pode ser Léo Pérez e Nardoni, pode ser Nardoni e Noriega. Nunca citam o Thiaguinho. Será que o Thiaguinho jogou pedra na cruz? Porque todo mundo fala que ele é o diferente, que ele é o diferenciado, que ele é o que melhor se aproxima das características necessárias para compor com um primeiro homem, pois ele insiste em colocar 2 primeiros homens e um meia. Não tem um híbrido entre os 5 e o que ele chama de 10. Não tem o 8 que seja marcador e que saiba jogar. Esse seria o Arthur, que parece que pode jogar contra o Santos ou contra o Torque. Não sei não. Não sei se o Arthur está tão afim de jogar assim, ou se o Grêmio tem essa condição de colocar na dúvida o Arthur em campo, porque lesão muscular é complicado, né? Lesão muscular é complicado. E o Grêmio tem uma complicação, para usar a palavra, ficar nessa palavra, com os zagueiros, porque muitas lesões, jogadores com excesso de jogos disputados. No meu entender, em tempos idos, isso não era tão rotineiro de poupar. Mas agora parece que virou regra. De qualquer forma, ficou o resultado, fica a vitória e fica a necessidade só de fazer a vitória contra o Torque. Os 3 pontos para chegar a 13, deixar o Torque com 12 e o Torque que se vire contra um terceiro colocado da Libertadores da América. Agora vem o Santos, que tem bons jogadores e não tem um bom time. Tem um elenco bom, mas não tem desempenho. E está sempre namorando com a zona de rebaixamento. O Grêmio não pode salvar o Santos. O Grêmio tem que tentar afundar o Santos. E uma vitória contra o Santos e adeus infortúnio de poder ficar na segunda divisão durante o Campeonato Mundial de Seleções. Então vejam, o Grêmio está próximo de pelo menos respirar um pouquinho mais aliviado. Mas um pouco mais aliviado. Não tem desempenho, não tem repertório, mas está tendo resultados aceitáveis, razoáveis. E o goleiro, salvou de novo o Everton.